paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Poder sentar, irmãos. Mais para frente ainda eu entrarei no versículo 15, mas aqui nesse momento aqui eu quero agradecer mais uma vez a confiança que o pastor tem em me convidar para estar trazendo essa palavra. Para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui, nesse púlpito, principalmente aqui nessa igreja. Para mim é uma responsabilidade muito grande, sem trazer vaidade nenhuma ao coração de nenhum deles que aqui estão. Eu sei que não precisam disso, mas para mim é uma responsabilidade muito grande, porque aqui, nesse púlpito, não sai água com açúcar para a gente em momento algum. E eu pedi muito ao Senhor: Senhor Deus, eu sei que eu não sou um pregador formado, não tenho um seminário de teologia, mas a palavra é tua, e o que o Senhor usa é a minha vida para abençoar a sua igreja. E o tema, irmãos, que eu trouxe já acho que falei aqui uma vez, brevemente, mas isso tem ficado no meu coração, que é a moda do momento, que são os influenciadores. A gente tem influenciador de tudo hoje, irmãos, de tudo que você imagina. Todo lugar que você vai em rede social tem o tal do influencer, né? O influenciador. E isso começou a chamar minha atenção, principalmente quando Deus me trouxe a esse capítulo de Efésios, porque eu comecei a perceber que nós realmente devemos ser influenciadores e devemos ser influenciados. Devemos ser influenciados da maneira certa, porque existe a maneira errada de influenciar. Devemos ser influenciados pela pessoa certa, porque existe a pessoa errada que também quer influenciar.
E aí eu comecei a perceber, assim, fui vendo que a gente vive nessa era dos influencers, né, que eles conseguem congregar milhões, milhares e até milhões de pessoas nas suas redes sociais. Se você começa a pesquisar, né, alguns influencers desses, né, são milhares de pessoas. Tem gente ali que tem milhões de seguidores. E aí a gente vai para o Facebook, às vezes o nosso Facebook ali, você tem já mais de 1.000 pessoas ali, não é possível que a gente tenha contato com 1.000 pessoas. 500 pessoas. É mais gente do que o que a gente tem aqui na igreja. Dentro do Face da gente. Se você pensar, talvez você tenha o triplo ou quádruplo de pessoas dentro do teu Facebook do que o que nós temos aqui na nossa igreja. E será que a gente está alcançando essas pessoas, influenciando essas pessoas de alguma forma? Porque a gente começa a ver que esses influencers, eles ditam, ele não te dá uma sugestão, ele dita para você o que tem que ser feito, o que é o certo, o que é o legal. E tem pessoas, irmãos, que não conseguem mais viver. Antigamente, né, a turma mais antiga aí, né, da minha época aí, tinha aquela turma, quando o pessoal não era povo que estava no Egitão ainda aí, né, servindo a Faraó bonito lá, e ia lá no jornal, né? O que o horóscopo vai falar? Vai falar para mim? Será que eu saio de casa hoje? Será que eu não saio? Que cor de roupa que o meu signo está pedindo hoje, né? E a gente vivia naquela coisa ali, meu Deus do céu, né? Que loucura. Dá até vergonha de pensar, né, irmãos? Mas a gente vê que isso está acontecendo hoje da mesma forma. A pessoa quer saber o que ela vai vestir, que roupa que é legal para mim comprar. Caramba, o Everson está com uma camisa ali que tem um jacaré, mano. É aquela camisa do jacaré que eu preciso para mim ser o cara. Que esse terno do pastor aí, pô, tá com nada. Não tem nenhum jabuti ali, cara. No do Everson tem um jacaré. Aí eu vou pela aparência. Claro que Everson é uma pessoa, é um homem de Deus, aí a gente sabe, estou só fazendo uma ilustração aqui. Mas às vezes a gente vai pela aparência, irmãos. A beleza exterior, aquilo, pô, tá na moda. E às vezes deixa de olhar que o interior, o conteúdo que tem ali dentro, daquele rótulo que talvez você não goste, talvez o conteúdo dali seja muito melhor para a tua vida do que o que tem dentro daquele outro, do conteúdo que tem dentro daquele outro pote com um rótulo bacana que você gostou. E às vezes a gente vai vendo pessoas vivendo assim, eles ditam o que falar, como vestir, onde ir, o que cantar. Tem gente que tem hora que aparece assim, tem coisa que aparece lá, fulano de tal lá, como é que é agora aí essa turma de artistas aí novos que tem aí, né? É o famoso quem para mim, porque eu não sei quem é. Eu sei os antigos, mas essa turma nova, para mim, todo mundo ali é o famoso quem, eu não sei quem é. E essa turma tem influenciado de uma maneira, né? Tem um rapaz aí, né, que ele pinta o cabelinho de azul, a rapaziada mais nova aí deve saber quem é, né? Ele é neto de alguém, né? E ele leva para as mídias sociais dele coisas terríveis, irmãos, para as crianças e jovens. Coisas terríveis. A gente vê hoje criança aí de 7 anos com um celular na mão e vendo TikTok. Você já viu o que tem naquilo ali? Vocês já viram? Já parou para tentar dar uma olhadinha no TikTok para ver o que tem naquilo ali? A que tipo de coisa as crianças estão sendo expostas? Irmãos, tem coisa que aparece ali que quando eu tinha 15 anos, estava numa banca de jornal com uma tarja preta por cima, a gente só via a cara da mulher.
e o nome da revista lá em cima. Hoje, não tem mais tarde de nada. Um garoto como o Daniel, se ele pegar e entrar ali e os pais não estiverem em cima tomando conta para saber o que é, ele vai ver coisa, irmão e irmãs, que, meu Deus do céu. Eles têm poder sobre escolhas dos outros. Essas pessoas, hoje eles dominam um contingente imenso de pessoas. Essas pessoas hoje, eles dizem que aquilo que eles estão falando ali é a verdade. E hoje a gente está numa situação, depois dessas eleições aí, foi tanta coisa dita, tanta coisa sendo falada, que hoje é difícil você saber o que é verdade. Quem está falando a verdade? E se é que tem alguma verdade? Está muito difícil mesmo. E aí eu quero chegar com vocês aqui no versículo 6 de novo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, essa palavra, mais claro do que isso aqui, não tem. Isso aqui não preciso ter uma revelação do céu, é simplesmente interpretação de texto. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É por dar ouvido a palavras tolas que a ira de Deus vem. É porque eu estou escutando quem eu não tinha que estar escutando. É porque eu perco tempo escutando gente que não tem nada para me dizer, quando eu deveria estar ouvindo a palavra de Deus, porque é ela que produz fé no meu coração. Nada contra, irmãos, você de repente está vendo um vídeo engraçadinho ali, né? Às vezes tem uns videozinhos de animais ali, de criança, que é engraçado, a gente ri. Mas, poxa, quanto tempo se passa naquilo ali? Você batendo o seu dedo para cima, assim, ó. Aí ri, aí vai para outro. E para quem não sabe, o TikTok ele foi proibido em vários lugares do mundo. Porque ele é um algoritmo que a gente chama de algoritmo viciante. Ele aprende o que você gosta. Ah, Júlio, que é isso? Pelo amor de Deus, o celular vai aprender o que eu gosto? Ele aprende, irmãos. Sabe como ele aprende? Você põe o vídeo. Aí, se você não gostou, rapidamente você troca. Ele já entendeu. Esse tipo de vídeo, ele não curtiu. Você vê um vídeo inteiro. Ele já entendeu, esse tipo de vídeo ele gosta. Quando você passa para cima, o próximo que vem é do mesmo tipo do de cima. Isso faz a tua mente não trabalhar mais. Hoje a gente tem uma geração inteira de jovens que tem preguiça de pensar. Sabe, se você escreve um texto para uma pessoa com mais de 10 linhas, ela já não quer mais nem ler aquilo ali. Como diz o pastor, ela espera virar filme. É mais fácil, né, pastor? Espera virar filme, porque ele não quer ter trabalho de ler. Ah, mas eu não gosto de ler, porque, assim, não é nem que eu não gosto, irmão, é porque eu não tenho condição financeira para estar comprando o livro. O pastor falou essa semana aqui de um livro, Lealdade e Deslealdade. Eu já baixei ele de graça, irmãos, no meu celular, estou lendo. Não tenho desculpa para dizer que eu não vou ler o livro. Por que eu não vou ler? Eu só não leio se eu não quiser. O e-book aí tem vários em PDF aí barato, alguns vendidos barato e outros bem de graça mesmo. Eu não leio a Bíblia na condução, irmão, porque, poxa, olha o tamanho da minha Bíblia, eu não vou levar essa Bíblia. Pô, irmão, pelo amor de Deus, você tem um celular aí. Põe uma Bíblia nesse celular, converte ele.
Fala de Jesus para esse celular que ele está precisando ouvir. Ele está ouvindo muita coisa que não precisa, muita besteira. E a gente não tem desculpa, irmãos. E aí o versículo 6 vem falar uma coisa assim para a gente, jogar na nossa casa isso aqui, ó. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que estão em desobediência, os que vivem na desobediência. Às vezes a gente pensa, irmão, que o desobediente é a pessoa que está passando lá fora. O desobediente não é o filho do meu vizinho. O desobediente é o meu filho. É ele que tem que me obedecer. E é essa a situação de Deus. O desobediente é o filho dele. Se você é filho de Deus e você não está cumprindo o que o seu pai está dizendo para você cumprir, você está desobediente. E aí a ira dele vem sobre você até para ele te corrigir, porque ele corrige aqueles que ele ama. Então, irmãos, nós temos que procurar o influenciador certo. E aí a gente vai para o início do capítulo. Portanto, sejam imitadores de Deus. O nosso influencer maior, o Senhor Deus. É a Ele que nós devemos estar imitando. A palavra está dizendo aqui, ó, portanto, irmãos, portanto, sejam, tá escrito, acho que, não sei, na de vocês está escrito assim, portanto, tentem ser imitadores de Deus. Alguém está com essa versão? Se der, seja imitador. Tem alguém com essa versão? Não. Porque a palavra é assim, ó, portanto, sejam imperativo, não é isso, pastor? É uma ordem. Sejam imitadores de Deus. Imitar, irmãos, é ser influenciado por alguma coisa ou por alguém. E nós devemos buscar essa influência positiva na nossa vida. A influência de Deus na nossa vida. Seguindo aqui no versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O Pai é o nosso influenciador. Nós, como bons filhos, imitamos, ou pelo menos nós temos que, todo dia, buscar a imitar. Eu não posso ter... eu vou imitar Deus hoje. Aí amanhã eu vou imitar, sei lá, a Anitta. Aí no outro dia, não, agora eu vou imitar Deus de novo. Não, agora eu vou imitar o Felipe Neto. Mas hoje eu vou imitar Deus de novo. Mas amanhã eu vou imitar o Zeca Pagodinho. Não dá, irmãos. Então você não está imitando. Você está se enganando. Imitar a Deus, imitar o Pai, a criança ela imita todo dia. Entendeu? Na cabeça do Daniel ali, ó, na cabeça da Mariana, na cabeça do Gabriel, na cabeça do Gesiel, do Rafael. A imitação na cabeça deles é dos pais. É do Márcio, é do Vaneir, é do Marcos. Sabe, eles não vão tentar me imitar. Eles não vivem comigo. Eles vão tentar imitar os pais. Então, aí a gente chega num outro ponto. Para mim imitar, eu só vou imitar aquela pessoa que eu vivo com ela. Se eu vivo com Deus de vez em quando, como eu vou imitar? Eu tenho que viver com Ele todo dia. Eu tenho que ter contato com Ele todo dia. Eu tenho que falar com o meu Pai todo dia. Eu tenho que tomar a bênção a Ele todo dia. A bênção, meu Pai, me abençoe no dia de hoje. Tem que ser todo dia. Todo dia, irmãos. Eu passo pelo corredor lá de casa. Minha mãe mora embaixo da minha casa. Eu passo pelo corredor. Benção, mãe. Aí lá de dentro eu escuto. Deus te abençoe. Então a bênção vem dele.
Então eu tenho que estar em contato com Ele, conviver com Ele, imitar a Ele. Imitar em quê? Em viver uma vida de amor, como Cristo, uma vida de entrega, como Cristo, que se ofertou por nós. Quando a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E quando ele fala que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, esse pecadores, irmãos, ele quer dizer inimigos. Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dele. Às vezes a gente pensa assim num desafeto. O desafeto não é teu inimigo. O teu inimigo é aquele que quer te destruir. Esse é o teu inimigo. Sabe? E Deus nos amou quando a gente ainda era inimigo dele. O filho dele olhou para nós e disse, pô, essa turma é inimigo nosso, mas eu vou morrer por eles. Eu tenho que imitar isso, irmãos. Eu não posso virar a cara porque hoje o Márcio não apertou minha mão, eu vou virar a cara. A Luciana hoje não mandou uma carinha rindo para mim lá, eu vou virar a cara para ela. Não pode ser, irmãos. Eu tenho que amar. Porque aqui está dizendo, se eu sou influenciado por esse Deus, eu tenho que viver o que Ele fala, o que Ele me mostra. E o que Ele mostra para nós? Amor, perdão, misericórdia, compaixão. Quanta coisa para a gente imitar. Quantas atitudes que a gente tem aí para poder imitar. A gente deve imitá-lo, né? E aí eu tomo aqui esse e vivam em amor como o objeto de imitação. E essa vida de entrega é o objeto da nossa imitação. Ele é quem nós queremos imitar. E o objeto que ele nos coloca, ó, imita essa situação aqui, ó, amor, entrega. Vida de amor, né? A gente vê em Coríntios, 1 Coríntios 13, diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A gente está vendo uma imitação, irmãos, aqui, tentar viver uma vida influenciada por uma situação totalmente diferente desse mundo que a gente está vivendo. Esse mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão matando por nada. As pessoas atiram no outro por nada. A pessoa esfaqueia o outro por nada. Fiquei sabendo de uma situação de uma pessoa que eu sou carteiro dele. O cara foi baleado porque simplesmente ele não quis vender fiado para uma pessoa. O cara achou que ele tinha que vender, ele disse que não ia vender e o cara deu um tiro nele. E ele está numa cadeira de roda hoje. Sabe, irmãos, a Bíblia está nos propondo uma coisa louca. Mas a gente tem que ser louco aos olhos do mundo. O mundo tem que olhar para a gente e falar assim, esse pessoal é doido. Esse pessoal é maluco. A Fernanda, tá doida, Fernanda? Que isso? Você tem que ficar com raiva de quem fez essa maldade contigo aqui. E ela dizer, não, o meu influenciador é outro.
É difícil demais, irmãos, a proposta que é colocada para nós, mas não é impossível. Porque começa, como diz o pastor Antônio aqui do lado, começa com uma ordem imperativa: sejam imitadores. Então não é impossível. A vida de amor é aquilo que eu vou fazer sem esperar nada em troca. Imitar a Deus em ter uma vida de amor, uma vida de entrega, é fazer sem esperar ninguém me dar nada em retribuição. Esse é o tipo de amor que o influenciador, que é Deus, espera de nós. A vida de entrega, o influenciador espera de nós, como foi lido aqui, né? Paciência, bondade, humildade, né? Irmãos, isso aqui não faz mal nenhum a ninguém. Você ser paciente, você ser bondoso, você ser humilde. Você já viu algum pastor virar para algum membro de igreja e falar assim: ô irmã Ruth, diminui esse amor aí que está muito. O irmão Rolando, ó, diminui essa humildade aí que está dando certo, isso aqui não está atrapalhando o culto. Quanto a essas coisas, meus irmãos, ninguém vai levantar a voz para ir contra. Porque são coisas que fazem parte do caráter do influenciador, do caráter de Deus. São coisas que fazem parte dele, são atributos dele. E quando a gente começa a buscar ser imitador desses atributos, quem vai abrir a boca para recriminar? Ninguém. Ou melhor, um só, mas ele é mentiroso. E a parte dele é fazer o que ele faz mesmo. Só ele não vai gostar. Mas aí, até aí, né? Morreu meu avô, Neves. Estou nem aí se Satanás está satisfeito ou não. Sabe, se ele vai ficar aborrecido porque eu estou buscando ter mais paciência, ser mais bondoso, ser mais humilde, problema dele. Problema dele. Não devo nada a ele. O que eu devia a ele foi pegar uma cédula pregada lá na cruz, que pagou um preço de sangue por mim lá. Foi colocado um cordeiro sem mácula nenhuma, sem motivo nenhum para estar pendurado ali. Foi ali porque quis, porque nos amou. Pastor Antônio hoje falou uma coisa aqui, que ele fez aquela leitura dele ali, Eclesiastes 11, não foi isso, pastor? 5, né? E falou que quando a gente chegar no final, né, vai ser por mérito nosso, mérito todo do Senhor, todo dele. Irmãos, quando eu busco o céu com todas as forças que eu posso, mas eu sei que quando eu chegar lá, o mérito não é meu. Eu não tenho mérito nenhum em botar o meu pé para dentro do portão do céu. Não tenho, irmãos. Foi graça. Eu não merecia. Eu não merecia, irmãos. Nenhum de nós merecia. O Senhor olhou para nós em estado de miséria e teve misericórdia de nós. Misericórdia, irmãos, é o coração dele se moveu por ver o nosso estado de miséria. Sujos de pecado. E ele vem com graça. É um presente, irmãos, que nós não merecemos. Nós não temos isso em nós. Só Deus. Graça, só dele. A gente tem que colocar como prioridade a mansidão, o perdão, tudo sofrer, tudo crer,
tudo esperar, tudo suportar. Temos que copiar o influenciador. Temos que ouvir o que ele está dizendo na rede social dele, nas duas principais, né? A palavra e a oração. Ele está te dando aqui a dica, ó. Sofre tudo por mim, crê em mim, espera por mim, suporta tudo por mim. Você vai ver quando chegar no final, você vai olhar assim, você não vai acreditar que o que eu vou te dar. Quando você passar daquele portão para dentro, você não vai ter noção, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Eu não merecia isso aqui. Ele está dizendo o que nós temos que fazer. E a gente vê, irmãos, que quanta gente dentro das igrejas tem passado dias, semanas, meses, anos, se enganando. Aí eu fui para o culto, sentei lá no meu lugar, nem gosto de ninguém sentando ali no meu lugar, aquele lugar é meu. Eu gosto de ficar ali no canto. Quando eu chego na igreja, que eu vejo que tem alguém sentado ali, que ele já acabou com o meu culto. Está se enganando, irmãos. Está se enganando. Você podia estar fazendo outra coisa. Como eu disse aqui uma vez, falei para um grupo de jovens uma vez numa igreja. Falei assim, isso serve para nós também. Se eu estou vindo aqui, mas minha cabeça não está no Senhor, se eu estou vindo aqui e não estou saindo de casa naquela situação do alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu alegrei-me, foi lá, não foi aqui não. Foi em casa. Se eu não comecei lá o meu culto, se eu não vim cultuando pela rua, se eu não entrei por suas portas com ações de graças e hinos de louvor, eu estou só, Deus me perdoe, mas perdendo meu tempo aqui dentro. Porque sabe o que acontece, irmãos? Era melhor então você ir fazer o que você bem entendesse, viver os prazeres do mundo, porque você está indo para o inferno. Enganado. Pelo menos quando chegar lá, você vai falar, bom, fiz tudo o que eu queria, estou aqui porque eu mereço mesmo. Melhor do que achar que está fazendo e não está. A gente tem que entender, irmãos, que esse chamado do influenciador, essas palavras que ele fala para nós, o que Deus tem colocado para nós, o que Deus tem proposto para nós, é uma vida totalmente diferente do que o mundo vive. Então eu não posso esperar ninguém virar para mim lá fora e falar assim, pô, Júlio, você é um crente legal. Você é o tipo do crente que eu acho bom. Espera isso não, irmãos. A gente não tem que esperar ser aceito pelo mundo, não. Eles têm que falar que a gente é chato mesmo. Pô, tu vai falar de Jesus de novo? Vou. Até o dia que você falar para mim assim, eu não quero mais te escutar. Aí, beleza. Eu vou bater a poeira do meu pé e é problema teu agora. Mas falar de Jesus eu vou continuar. Pô, os apóstolos, os discípulos, eles apanhavam. As autoridades prendiam os caras ali, ó. Se continuar falando, vou te bater de novo, vou te prender de novo. Tá bom. Não vou parar, não. Estou te falando. Soltava os caras, a primeira coisa que eles faziam era ir para a praça e continuar a pregar. Estavam nem aí, irmãos. Por que nós não podemos ser assim? Por que nós não podemos viver dessa maneira? Ah, mas aí o mundo vai achar a gente estranho. A gente tem que ser mesmo, irmãos. Que a nossa pátria não é essa. A gente vive aqui, mas a nossa pátria é o céu. Nossa pátria é a Jerusalém celeste. A nossa pátria é com o Senhor. Ele é o nosso rei. Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter um presidente, um deputado, mas o rei é ele. É ele que manda. Até essa turma aí que vai entrar, é porque o rei, o nosso rei, permite que entre. Porque se ele disser, acabou, como ele vai dizer um dia, né, pastor, no milênio, encerrou.
Encerrou essa turminha de presidente, encerrou. Quem vai mandar agora sou eu. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vai ser um milênio, irmãos, que o mundo nunca viu e nem vai ver, nunca mais. Porque vai ser um reinado de justiça. Ali sim. Então, irmãos, a gente também tem o lado errado. A gente tem um ótimo influenciador, mas o mundo também é um grande influenciador. E alguns na igreja têm sido influenciados com vídeos, com músicas, com filmes, com conversas que não levam a lugar nenhum. A gente vê aqui, versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nem sequer deve haver esse tipo de palavreado, de conversa nos nossos lábios, porque isso não é próprio para os santos. E aí aqui a gente vai vendo, ele diz assim, portanto, no versículo 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. E no versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas. Irmãos, a gente tem ouvido muita tolice nos dias de hoje. É gente fazendo vídeo de profecia que Deus deu, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Teve gente que profetizou um monte de coisa e agora? Deu nada daquilo. Tudo só serviu para escandalizar o Evangelho. Para que o mundo olhe para a gente e fale assim, essa turma de crente, agora eles querem se meter em política, tem que falar de Jesus. Escutei isso de um colega de serviço, aí eu falei para ele, é engraçado que quando eu quero falar de Jesus, você não quer escutar. Mas escutar um cara que se diz crente, falando de política, você ouve. Aí você vem dizer que era bom quando os crentes falavam só de Jesus e não de política. Só que quando eu quero falar de Jesus para você, você não quer escutar. E aí? Quer escutar agora? A gente tem que ser assim, irmãos. A gente tem que falar de Jesus. Não tem que ter esse tipo de conversa no nosso meio. Sabe? Evitar o máximo que a gente puder esse tipo de coisa. E quando chegamos no comportamento a ser imitado, né? Aí a gente vê aí que não deve haver. Quem age assim foi mal influenciado. Quem age dessa forma foi mal influenciado. E aí eu quero ler para vocês ainda aqui, ainda em Efésios 5, no versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mais uma palavra direta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, versículo 15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, praticamente dizendo para você, não seja insensato pela terceira vez. Ele está no versículo, nesses versículos, ele tenta mostrar para a gente, não seja insensato. Não seja insensato. Rodrigo, não seja insensato. Não seja. A pessoa que está cheia de vinho, que sensatez a gente espera de alguém assim? Que sensatez eu vou esperar de alguém que está embriagado? Nenhuma. E isso traz para a nossa vida espiritual. Não se embriague com o vinho. O vinho é algo que vicia. Não se embriague achando que o dom que Deus te deu faz de você alguém melhor. Não se embriague achando que que o pastor... Não, agora o pastor me colocou como líder dos varões, meu amigo. Agora eu sou muita coisa. Não se embriague com isso. Não seja insensato. Pastor Antônio falou aqui, quando o Rodrigo, presbítero Rodrigo, e quem foi? Foi o presbítero Rodrigo e quem mais? E o Márcio Rosalvo. Ele falou uma coisa que eu fiquei com aquilo na minha cabeça e vou guardar isso até eu morrer. Faça valer a pena. Faça valer a pena aquilo que Deus colocou na tua mão. Faça valer a pena, não se embriague com isso não. Não seja insensato, faça valer a pena para Ele. Faça valer a pena na tua vida aquilo que Deus está te dando. Faça valer a pena. Sabe, não entra nessa de... Não, agora o pastor me chamou para pregar no culto de quarta-feira. Botei meu terno. O céu ficou baixinho, pastor. Tinha que ver. Insensatez pura, irmãos. Eu cheguei em casa hoje, me ajoelhei, orei e falei para a Márcia, misericórdia. Eu estava ali falando, Senhor, misericórdia. Porque o que acontece, irmãos? Quando eu estou tocando, não que eu não vá buscar também a presença do Senhor para tocar o meu saxofone e louvar Ele. Mas ali, irmãos, basta eu saber a mecânica do instrumento, sabe, ter um pouco de prática. Aqui, prática não te serve de nada. Não sei como eles conseguem ficar todos os cultos aqui e não ter um troço aqui em cima. Porque a gente chega aqui e você vê assim, e se Deus não começar a falar? Passa isso na tua cabeça. Se Deus não começar a usar minha vida aqui, eu vou ficar parado aqui olhando, sem fazer nada, irmãos. Então que a gente faça valer a pena quando Ele nos dá. E que a gente busque ser influenciado por Ele. Que Ele seja verdadeiramente o influenciador das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor.